O cenário era uma encosta coberta de neve branca e compacta, onde o frio cortante do inverno se misturava à adrenalina de quem se aventurava pelas pistas de esqui. Entre os praticantes, uma jovem de 17 anos tentava, com visível esforço, coordenar seus movimentos. Ela observava, quase hipnotizada, um menino chamado Jacques, que, com apenas 10 anos e pouquíssimas aulas, deslizava com uma elegância sobrenatural. Jacques executava curvas perfeitas, seus esquis pareciam extensões naturais de seu corpo, e ele saltava sobre pequenos montes de neve com uma desenvoltura que desafiava a gravidade. Enquanto isso, a jovem lutava para manter os próprios esquis paralelos. Cada tentativa de salto terminava em um tombo desajeitado, uma sucessão de quedas que, aos poucos, transformava o entusiasmo em um medo paralisante. Naquele momento, a disparidade entre o talento nato de Jacques e a dificuldade dela parecia um abismo intransponível. O que havia de tão especial naquele menino? Ou melhor, o que havia de diferente nela? A resposta não estava na falta de esforço ou na ausência de prática, mas escondida em uma arquitetura invisível dentro das dobras mais profundas de seu próprio ser. Décadas mais tarde, uma imagem gerada por tecnologia de ponta revelaria o que os olhos humanos na pista de esqui jamais poderiam perceber. Uma pequena variação física, um detalhe anatômico no cerebelo, a região responsável pela coordenação motora, que era 20% menor do que a média. Essa descoberta não era apenas uma explicação técnica. Era o início de uma jornada profunda para entender que o mundo chama por nomes genéricos esconde, na verdade, uma complexidade biológica fascinante. Aquela jovem, que cresceria para se tornar uma mente brilhante e uma observadora incansável da condição humana, estava prestes a descobrir que as definições que usamos para descrever a mente são, muitas vezes, apenas a superfície de um oceano vasto e ainda pouco explorado. A tensão entre o que vemos por fora e o que acontece por dentro tornava-se o fio condutor de uma busca por respostas que iam muito além de simples nomenclaturas. Como uma única palavra poderia definir a imensidão de uma experiência vivida. O mistério daquela tarde de esqui era apenas o primeiro de muitos que seriam desvendados ao longo de uma vida dedicada a repensar a própria essência do cérebro. Ali, no silêncio da montanha, começava a se desenhar uma pergunta que ecoaria por toda a sua trajetória. Até que ponto os rótulos que recebemos nos ajudam a entender quem realmente somos? E em que momento eles se tornam barreiras que nos impedem de enxergar a verdade biológica por trás de nossas dificuldades e talentos? Para compreender a profundidade dessa busca, é preciso olhar para o panorama mais amplo da história da medicina e da psicologia no continente americano e ao redor do mundo. Durante décadas, o entendimento sobre o funcionamento da mente humana e seus desvios foi pautado por observações externas, quase como se estivéssemos tentando entender o motor de um carro apenas ouvindo o barulho que ele faz ao passar pela rua. O sistema predominante de diagnóstico baseava-se em um manual de perfis comportamentais, uma espécie de catálogo de sintomas que mudava drasticamente a cada nova edição. Para pais, professores e profissionais da saúde, essas categorias eram vistas como verdades absolutas, mas, na realidade, eram construções muitas vezes imprecisas e voláteis. Imagine tentar diagnosticar uma dor de garganta se os critérios para o que constitui uma infecção mudassem a cada poucos anos. Seria o caos. No entanto, era exatamente isso que acontecia no campo da saúde mental. A narrativa predominante focava no rótulo, na palavra que definiria uma pessoa pelo resto da vida. No passado, crianças que apresentavam comportamentos considerados severos eram frequentemente institucionalizadas,
isoladas da sociedade em um esforço de contenção, em vez de compreensão. O ambiente em que essa jornada começou, há mais de 6 décadas, era um mundo de sombras e incompreensão, onde a genética era um mistério e o cérebro uma caixa preta inacessível. O autismo, termo que passaria a ser o centro de tantas discussões, era frequentemente mal interpretado, e as causas eram atribuídas erroneamente ao comportamento dos pais, gerando ciclos de culpa e sofrimento desnecessários. Mas conforme a tecnologia avançava, as primeiras luzes começaram a surgir. O surgimento da ressonância magnética nuclear, no final da década de 80, abriu as portas para o que se poderia chamar de uma viagem ao centro do cérebro. Ver a anatomia detalhada de um órgão tão complexo era algo assombroso e revolucionário. Cada novo método de escaneamento que surgia representava uma nova oportunidade de olhar além da superfície. A transição da institucionalização para a busca por uma vida plena e produtiva marcou uma mudança de paradigma. Mas o sistema de diagnóstico continuava preso a uma lógica de rotulagem que muitas vezes ignorava a individualidade. A grande questão que pairava sobre a ciência não era mais apenas o que uma pessoa tinha, mas porque ela apresentava certas características. A diferença entre um diagnóstico comportamental e uma causa biológica começava a se tornar o campo de batalha de uma nova era de descobertas. Estava claro que o mundo precisava de uma base mais sólida, algo que conectasse o comportamento observável às raízes genéticas e neurológicas. Mas o caminho para chegar a essa clareza estava repleto de obstáculos burocráticos e preconceitos enraizados. O palco estava montado para uma revolução no pensamento. Uma mudança que exigiria coragem para questionar os manuais estabelecidos e olhar diretamente para os fios que compõem a tapeçaria da mente humana. No centro desse debate, emerge a figura de alguém que não apenas estuda o cérebro, mas o vivencia de uma maneira única. Ela ocupa uma posição singular, sendo ao mesmo tempo a observadora e o objeto de estudo, utilizando sua própria experiência para iluminar os cantos escuros da neurociência. Sua mente, um mecanismo de precisão que processa o mundo através de imagens fotorrealistas, tornou-se o laboratório onde a teoria encontra a realidade. Para ela, o autismo não é apenas um diagnóstico em uma ficha médica, mas uma série de engrenagens biológicas que funcionam de forma distinta. Ela percebeu, por exemplo, que sua dificuldade em reconhecer rostos ou suas crises de pânico na juventude não eram falhas de caráter, mas resultados diretos de como seus circuitos neurais estavam organizados. No entanto, ela via com preocupação como a sociedade e o sistema médico se agarravam a rótulos como se fossem sentenças definitivas. Pais desesperados a procuravam constantemente, relatando uma sucessão confusa de diagnósticos. Primeiro autismo, depois déficit de atenção, depois outra subcategoria, como se a criança estivesse em um carrossel de etiquetas que nunca parava no lugar certo. Essa frustração era o sintoma de um sistema habitado por pensadores presos a rótulos. Pessoas que se preocupavam tanto com a palavra usada para descrever o problema que acabavam por não enxergar a pessoa real diante delas. Um exemplo marcante vinha de um contexto cotidiano, um vaqueiro que afirmava ter um cachorro maluco. Sem descrever o comportamento específico, se o cão mordia estranhos ou se apenas pulava de alegria, a palavra maluco perdia todo o sentido prático. Da mesma forma, no universo humano, perguntar o que fazer com uma criança autista era uma generalização que ignorava se a criança falava, se tinha dificuldades sensoriais específicas ou se possuía talentos ocultos em áreas matemáticas ou visuais. O conflito central aqui era entre a simplificação do diagnóstico e a complexidade do indivíduo.
A ideia de que cada cérebro existe em um continuum, uma linha que vai do que consideramos normal ao que chamamos de anormal, começou a ganhar força em suas reflexões. Se eliminássemos todas as variações genéticas que causam transtornos, poderíamos acabar eliminando também as características que levam à genialidade e à inovação. A tensão entre o desejo de normalizar e a necessidade de valorizar a diferença tornava-se cada vez mais evidente. Ela compreendeu que o primeiro passo para qualquer mudança real seria ensinar as pessoas a olharem para os sintomas específicos, para as capacidades e limitações individuais, em vez de se esconderem atrás de terminologias técnicas que muitas vezes diziam pouco sobre o potencial humano. O movimento da história estava começando a se deslocar de uma visão estática para uma dinâmica, onde a biologia individual começava a reivindicar seu espaço diante das classificações genéricas. À medida que a investigação sobre o cérebro avançava, a tensão entre os rótulos e a realidade biológica tornava-se cada vez mais aguda. A introdução de novas categorias nos manuais de diagnóstico, como aconteceu em meados da década de 90, com a inclusão de variações como a Síndrome de Asperger, parecia inicialmente um avanço, pois validava a ideia de um espectro. No entanto, o significado desse espectro começou a mudar. Pesquisas científicas de renome sugeriam que características autistas, como dificuldades sociais ou interesses limitados, não eram exclusivas de um grupo diagnosticado, mas formavam um contínuo presente em toda a população. Em outras palavras, muitas pessoas que nunca receberam um diagnóstico oficial poderiam ter traços que, se ampliados, as colocariam dentro do espectro. Isso trouxe uma nova camada de complexidade à discussão, onde termina a peculiaridade e começa o transtorno. A popularização de testes e questionários sobre o quociente de autismo fez com que muitas pessoas começassem a refletir sobre seus próprios comportamentos ou os de seus conhecidos. Aquele colega de trabalho meticuloso ao extremo com sua coleção de objetos, ou o vizinho que preferia a biblioteca a festas barulhentas, passaram a ser vistos sob uma nova luz. No entanto, essa conscientização trazia um perigo oculto, a mentalidade de deficiente. Quando alguém recebe um rótulo, o peso dessa palavra pode ser esmagador. Muitos começavam a pensar que, por terem um diagnóstico, nunca conseguiriam um emprego ou uma vida independente. Toda a existência passava a girar em torno do que eles não asterisco podiam fazer, ignorando completamente suas potencialidades. Por outro lado, havia aqueles que evitavam o diagnóstico a todo custo, temendo o estigma social. No coração da inovação tecnológica, no continente americano, era comum encontrar profissionais brilhantes que claramente possuíam traços do espectro, mas que fugiam de qualquer avaliação formal para não serem colocados em um gueto social ou profissional. Esse medo não era infundado. O pensamento preso a rótulos afetava até mesmo a qualidade do tratamento médico. Relatos de médicos que ignoravam problemas físicos reais, como dores gastrointestinais, simplesmente por atribuírem tudo ao autismo do paciente, eram alarmantes e absurdos. Se uma criança sofre de um problema físico, o foco deve ser o tratamento dessa condição, não o seu rótulo neurológico. A fricção entre a necessidade de classificar para organizar e o dano causado pela classificação injusta estava no auge. A ciência estava diante de um paradoxo. Os mesmos rótulos que garantiam acesso a serviços sociais e educacionais também podiam limitar o horizonte de possibilidades de um indivíduo. A necessidade de uma abordagem que priorizasse o sintoma específico e a causa biológica individual tornava-se um imperativo moral e científico. Aprofundando-se na exploração do cérebro,
Percebe-se que a anatomia da mente é uma rede complexa de conexões que variam imensamente de pessoa para pessoa. Considere o corpo caloso, o conjunto de cabos neurais que conecta os hemisférios direito e esquerdo. Algumas pessoas têm mais desses cabos, outras menos. Alguns circuitos de linguagem ramificam-se como galhos de uma árvore antiga, enquanto outros seguem caminhos mais diretos. Essas variações não são apenas erros de percurso, mas a base da nossa individualidade. No caso daquela jovem que observava Jacques na neve, o tamanho reduzido de seu cerebelo era uma peça fundamental do quebra-cabeça, mas não a única. Ela começou a perceber que sua própria forma de pensar, através de imagens fotorrealistas, era uma característica que ela erroneamente acreditava ser comum a todos no espectro. Ao entrevistar outras pessoas, descobriu que existiam diferentes tipos de pensadores especializados. Alguns eram visuais, outros lógicos e matemáticos, e outros focados em padrões verbais. Compreender o tipo de pensador que cada um é torna-se essencial para aproveitar os pontos fortes e respeitar as limitações. Essa visão mais nuançada revelava que o autismo não era um bloco monolítico, mas uma tapeçaria de diferentes fios genéticos e neurológicos. A hipersensibilidade sensorial, por exemplo, era um tema frequentemente negligenciado pela ciência, mas que tinha um impacto devastador na vida cotidiana. Para alguns, o ruído de uma lanchonete ou a textura de uma roupa poderiam ser tão dolorosos quanto uma agressão física. Esses problemas sensoriais muitas vezes impediam indivíduos talentosos de manterem empregos ou participarem da vida familiar. A reflexão que surgia era clara. Em vez de debater nomes técnicos, deveríamos estar focando em como mitigar essas dificuldades sensoriais e como potencializar as habilidades únicas de cada um. O diálogo entre a biologia e a experiência vivida tornava-se mais rico quando se olhava para os detalhes. Se uma criança tem dificuldade em falar, o foco inicial deve ser ensinar a comunicação básica, independentemente do nome que se dê ao seu transtorno. Se ela tem um interesse obsessivo por um assunto, esse interesse pode ser a ponte para uma carreira produtiva. A mudança de tom na narrativa era sutil, mas poderosa. Saía de cena a busca por uma cura para um rótulo e entrava a busca por ferramentas que permitissem a cada indivíduo florescer em sua própria singularidade. O cérebro normal médio, se é que tal coisa existe, talvez fosse até entediante, pois são justamente as variações e os desvios da norma que produzem a diversidade de talentos que movem a civilização. No entanto, o sistema acadêmico e de pesquisa ainda lutava com suas próprias limitações, muitas vezes perdendo-se em grandes médias estatísticas que apagavam as nuances individuais tão cruciais para o entendimento real. Um dos grandes desafios que surgiram nesse caminho foi a constatação de que a ciência da classificação estava se tornando um obstáculo para a ciência da descoberta. Pesquisadores muitas vezes se viam presos a metodologias que tentavam comparar grupos heterogêneos como se fossem idênticos. Ao colocar 20 pessoas com diagnósticos de autismo em um mesmo estudo sobre visão, por exemplo, os resultados frequentemente apresentavam margens de erro enormes. Isso acontecia porque o grupo incluía pessoas com problemas sensoriais completamente diferentes. Algumas tinham sensibilidade à luz, outras viam imagens fragmentadas. Ao tratar todos como iguais devido ao rótulo compartilhado, a ciência acabava concluindo que certas intervenções, como o uso de lentes coloridas ou coletes pesados, não funcionavam, quando na verdade elas funcionavam maravilhosamente bem para um subgrupo específico, mas eram ineficazes para o restante. Esse obstáculo criado pelos próprios pesquisadores
revelava a falha fundamental do pensamento em massa. A complicação se aprofundava quando se observava a transição para novos manuais de diagnóstico, onde critérios eram fundidos ou eliminados por decisões de comitês que pareciam mais preocupados com códigos burocráticos do que com a realidade biológica. A fusão de dificuldades de interação social com problemas de comunicação em uma única categoria ignorava evidências neurológicas de que esses comportamentos operam em sistemas cerebrais distintos. Estudos com neuroimagens mostravam que a mecânica da linguagem e a consciência social não estavam necessariamente ligadas da forma como os manuais sugeriam. Essa desconexão entre a prática clínica e a evidência científica criava uma névoa de incerteza. Para os pais e para os próprios indivíduos no espectro, as mudanças nas regras do jogo traziam angústia. Um novo diagnóstico poderia significar a perda de benefícios educacionais ou o acesso a terapias específicas. A sensação era de estar em um clube do diagnóstico do ano, onde sua identidade e seus direitos dependiam da edição mais recente de um livro. Pior ainda era a possibilidade de certos comportamentos serem reclassificados de forma a criminalizar indivíduos que, na verdade, estavam sofrendo de sobrecarga sensorial ou frustração intelectual. Uma criança superdotada que se rebelava por tédio absoluto na escola poderia ser rotulada com um transtorno de oposição, quando o problema real era a falta de estímulo adequado. A tensão entre o controle social, através dos rótulos, e a necessidade de acolhimento e compreensão da causa real atingia um ponto crítico, exigindo uma reavaliação urgente de como a sociedade encara a diversidade neurológica. A pressão para uma mudança de perspectiva tornava-se inevitável à medida que a tecnologia de mapeamento cerebral começava a oferecer uma clareza que os manuais de diagnóstico jamais poderiam proporcionar. O momento em que a ciência deixa de olhar para conjuntos abstratos de sintomas e passa a observar a biologia concreta de um indivíduo representa um ponto de inflexão na história da medicina. Imagine poder rastrear as fibras nervosas em alta definição, visualizando exatamente onde as conexões estão fortes e onde elas apresentam falhas em um único cérebro humano. Essa abordagem personalizada prometia transformar o diagnóstico em algo sobre o qual se pudesse agir de forma precisa. Em vez de dizer a um pai seu filho é diferente, a ciência poderia dizer o cérebro do seu filho processa informações visuais desta forma específica, e por isso este é o caminho mais eficiente para ajudá-lo. O peso dessa transição era enorme. Estávamos saindo de uma era de generalizações para uma era de medicina de precisão. A inevitabilidade dessa mudança era alimentada por pesquisadores que se recusavam a aceitar a imprecisão dos rótulos. Eles começavam a argumentar que a busca por um único marcador para o autismo era inútil, pois a variabilidade dentro do espectro era vasta demais. A chave para desvendar o mistério não estava em olhar para o grupo, mas em definir subgrupos menores com características muito específicas. Esse movimento em direção ao micro, ao detalhe, ao sintoma individual, estava ganhando força. A intensidade desse novo olhar refletia-se na urgência de tratar as causas biológicas, como a falta de controle do córtex frontal sobre a amígdala em casos de ataques de fúria, em vez de apenas rotular o comportamento como disruptivo. A ciência estava começando a unir os pontos entre o que se sentia por dentro e o que se via no scanner. A promessa era de terapias não apenas mais eficazes, mas humanizadas, que respeitassem a arquitetura única de cada mente. No entanto, essa mudança enfrentava a resistência de sistemas educacionais,
e de seguros que ainda dependiam desesperadamente de categorias rígidas para funcionar. O conflito entre a inovação científica e a inércia institucional criava um clima de antecipação tensa. Estaríamos prontos para abandonar o conforto das etiquetas em favor da complexidade da biologia individual. O sentido de que algo grande estava prestes a acontecer tornava-se palpável. Uma transição que redefiniria não apenas o autismo, mas nossa compreensão fundamental sobre o que significa ser humano e como cada cérebro, com suas peculiaridades e desvios, contribui para a riqueza da nossa experiência coletiva. O grande ponto de mutação nessa jornada ocorreu quando a compreensão científica finalmente se descolou da necessidade de nomes genéricos para abraçar a realidade dos sintomas individuais e suas fontes biológicas. O momento da revelação não veio de uma nova página de um manual, mas da percepção de que a história do autismo poderia ser dividida em fases distintas e que estávamos entrando na mais promissora delas. Na primeira fase, a culpa era injustamente lançada sobre os pais. Na segunda, o foco estava nos sintomas comportamentais e na criação de rótulos cada vez mais complexos. Mas agora, a fase 3 surgia como um farol de clareza. Um retorno à busca pelas causas, mas agora baseada em evidências neurológicas e genéticas observáveis. O pensamento mudou de não consigo fazer isso porque sou autista para tenho essa dificuldade, porque meu cérebro processa essa informação específica através deste circuito. Essa mudança de perspectiva foi como abrir as janelas de uma sala escura. A intensidade dessa descoberta residia no fato de que não se buscava mais uma causa única para o autismo, mas múltiplas causas para cada sintoma em todo o espectro. Foi o fim da era do tamanho único. A aplicação prática dessa nova visão foi ilustrada por exemplos de pesquisadores que pararam de ignorar os relatos pessoais de indivíduos autistas e começaram a usá-los como guias para estudos científicos. Se alguém relatava que não conseguia usar uma escada rolante por não entender o tempo de entrada e saída, os cientistas passavam a investigar o córtex motor e as áreas de processamento visual dessas pessoas especificamente. Essa conexão direta entre a experiência subjetiva e a biologia objetiva transformou a maneira como o tratamento era concebido. O clímax dessa evolução intelectual foi a compreensão de que o diagnóstico tradicional estava se tornando obsoleto diante da capacidade de mapear o cérebro individual. Foi uma revolução silenciosa, mas profunda, que começou a tratar cada pessoa não como uma categoria estatística, mas como um caso único de engenharia biológica. Essa transição trouxe uma clareza transformadora. O objetivo final da ciência não deveria ser apenas rotular, mas agir de forma a proporcionar o melhor resultado possível para cada vida. A revelação de que o autismo era, na verdade, uma coleção de variações genéticas e neurológicas que muitas vezes se sobrepunham a outras condições, como a esquizofrenia ou a depressão, através de mecanismos compartilhados, abriu caminho para terapias personalizadas que antes eram consideradas ficção científica. A trajetória da história estava mudando de rumo, saindo do labirinto de palavras e entrando no campo fértil da biologia personalizada. Logo após essa mudança de paradigma, as consequências começaram a se manifestar de forma palpável na comunidade científica e nas famílias. Houve uma onda inicial de choque e adaptação. A estatística alarmante de que uma grande porcentagem de pessoas diagnosticadas anteriormente poderia perder seu rótulo oficial, sob os novos critérios, gerou um clima de incerteza. Pais se perguntavam o que aconteceria com os suportes que seus filhos recebiam.
Pesquisadores enfrentavam o desafio hercúleo de comparar novos estudos com décadas de dados antigos baseados em critérios que não existiam mais. No entanto, em meio a essa turbulência, algo novo e positivo começou a surgir. Um espaço para a respiração e para a verdade. Sem o peso esmagador de um rótulo que definia tudo, as pessoas começaram a olhar para os problemas reais. Se uma criança tinha um atraso na fala, o foco passava a ser a terapia de linguagem, e não mais apenas a discussão sobre se ela se encaixava ou não em uma subcategoria específica de um manual. A causa das emoções, o medo da perda de identidade contra a esperança de um tratamento melhor, começou a se assentar em uma nova realidade. A pausa necessária para que o peso dos eventos se estabilizasse permitiu que uma nova conversa começasse. Não era mais sobre vencer o autismo, mas sobre entender o cérebro. Essa mudança de foco trouxe um alívio silencioso para muitos que sempre se sentiram mal representados pelas etiquetas genéricas. A percepção de que a disfunção social estava no cerne da questão, mas que os comportamentos repetitivos operavam em sistemas separados, permitiu intervenções muito mais precisas. O ambiente, antes carregado de uma pressão por diagnósticos perfeitos, tornou-se um campo de investigação mais aberto e honesto. A consequência imediata foi o reconhecimento de que a individualidade é a norma, e não a exceção. A poeira da mudança nos manuais ainda estava baixando, mas a direção agora era clara. Estávamos nos movendo em direção ao indivíduo. Esse intervalo de tempo serviu para que as famílias e os profissionais começassem a processar que o fim de um rótulo não significava o fim do cuidado, mas talvez o início de uma compreensão muito mais profunda e eficaz. Com o passar do tempo, as resoluções que surgiram desse novo pensamento começaram a transformar vidas de maneira profunda e duradoura. A transição para uma abordagem baseada em sintomas e biologia individual permitiu que transformações internas e externas ocorressem. Pessoas que antes se viam como quebradas por causa de um diagnóstico abrangente começaram a identificar suas habilidades específicas e a trabalhar em suas limitações reais. A lição central que emergiu foi a de que o cérebro autista, com todas as suas variações, é uma parte essencial da diversidade humana. A transformação interna foi marcada por um novo senso de agência. Em vez de se esconderem atrás de um diagnóstico, os indivíduos começaram a se ver como donos de mentes únicas que exigiam cuidados e estímulos específicos. Externamente, o impacto foi sentido na forma como o mercado de trabalho e as escolas começaram a se adaptar. Empresas no setor de tecnologia, especialmente em áreas de alta concentração de inovação no continente americano, passaram a valorizar os pensadores visuais ou os especialistas em padrões não como casos de caridade, mas como talentos essenciais para o progresso tecnológico. A resolução dos conflitos comportamentais através do estímulo intelectual correto, como o caso do estudante superdotado que parou de se comportar mal quando recebeu desafios à altura de sua capacidade, tornou-se um modelo de sucesso. A quietude que seguiu o clímax da mudança diagnóstica trouxe uma sabedoria prática. O rótulo é uma ferramenta administrativa, mas a biologia é o guia terapêutico. O assentamento emocional das famílias veio com a percepção de que seus filhos não eram definidos por um código em um livro, mas por uma combinação de potenciais e desafios que poderiam ser navegados com inteligência e paciência. A transição para o fechamento desse capítulo da história foi natural e fluida, deixando para trás o pânico das mudanças burocráticas e focando na jornada de cada ser humano em direção a uma vida plena e produtiva. A consciência de que o cérebro autista está em um contínuo com o restante da humanidade
ajudou a dissolver as barreiras do preconceito, criando uma base sólida para uma sociedade mais inclusiva e compreensiva. Ao unir todos os fios dessa narrativa, chegamos a uma síntese poderosa sobre o significado da jornada pelo cérebro autista. O que começou como uma dificuldade em uma pista de esqui revelou-se uma exploração fascinante da condição humana em sua forma mais pura e biológica. A reflexão final nos mostra que os rótulos, embora necessários para fins práticos e burocráticos, são apenas sombras da realidade complexa que reside dentro de cada um de nós. A verdadeira compreensão surge quando temos a coragem de olhar além das palavras e mergulhar nos mecanismos que nos tornam quem somos. A trajetória das 3 fases da história do autismo reflete o amadurecimento da própria ciência. De uma fase de culpa para uma fase de classificação e, finalmente, para uma fase de compreensão biológica e personalizada. O significado filosófico dessa jornada vai além do autismo. Ele fala sobre a importância de valorizar a neurodiversidade como um motor de inovação e criatividade para toda a espécie. Se eliminássemos as variações genéticas que causam transtornos, poderíamos estar selando o fim da genialidade técnica e artística. O cérebro autista não é um erro de sistema, mas uma variação legítima e valiosa do continuum humano. A iluminação final deste percurso é a percepção de que a ciência agora possui as ferramentas para tratar cada pessoa de forma única, respeitando sua anatomia e potencializando suas forças. A união entre sintomas e biologia é a promessa de um futuro onde ninguém seja deixado para trás por não se encaixar em uma média estatística. O pensamento que deve permanecer é o de que cada mente individual é um universo a ser explorado com respeito, curiosidade e dedicação. Ao preparar o ouvinte para a mensagem final, fica claro que a verdadeira revolução não está nos livros de diagnóstico, mas na forma como decidimos enxergar o potencial escondido por trás de cada diferença, transformando o que antes era visto como um fardo em uma oportunidade de crescimento e descoberta mútua. Concluímos esta jornada com uma clareza renovada sobre a essência do pensamento humano. A lição que permanece é que o futuro da compreensão da mente não reside em rótulos estáticos ou em categorias rígidas, mas na valorização da singularidade biológica de cada indivíduo. Daqui a décadas, olharemos para trás e veremos as classificações atuais como ferramentas rudimentares de um tempo que ainda estava aprendendo a ler o código da vida. O que realmente importa, e o que deve ser preservado, é o compromisso de olhar para o ser humano além das aparências e das definições técnicas. A essência do cérebro autista nos ensina que o que o mundo muitas vezes interpreta como limitação é, na verdade, uma forma diferente de processar a beleza e a complexidade da realidade. Devemos escolher a fase 3 agora, aproveitando a tecnologia e a empatia para construir pontes em vez de muros. A reflexão final que deixamos é a de que a diversidade da mente humana é um dos nossos maiores tesouros. Ao compreender o tipo de pensador que cada um é, não apenas respeitamos as limitações uns dos outros, mas, mais importante, abrimos espaço para que os talentos mais extraordinários floresçam. Que possamos levar adiante a ideia de que a ciência e o coração devem caminhar juntos na busca por um mundo onde cada mente, por mais diferente que seja da norma, encontre seu lugar, seu propósito e sua dignidade. O convite é para que cada um de nós comece a repensar não apenas o cérebro autista, mas a própria maneira como rotulamos e limitamos aqueles ao nosso redor. Ao final desta narração, o que fica é o convite para a contemplação e para a ação.
Que sejamos defensores da individualidade e exploradores incansáveis da vastidão do potencial humano, deixando que a clareza sobre quem somos ilumine o caminho para o que ainda podemos nos tornar.